Estados Unidos, os presidentes são eleitos a cada 4 anos, mas no meio do mandato presidencial há uma eleição para o Congresso. E este é o veículo que os eleitores daquele país usam para expressar satisfação ou insatisfação com o desempenho dos respectivos presidentes. Historicamente, os votos de insatisfação, ou seja, de desconfiança, são quase uma regra nos resultados dessas eleições nos Estados Unidos. Isso quer dizer que o partido do presidente normalmente perde cadeiras nas duas casas do Congresso nas eleições que marcam os 2 primeiros anos de seu mandato. Eu sou a Neuza Maria Bojiquian, apresentando mais um número do programa Diálogos INEU, uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. E no vídeo de hoje, a nossa proposta é abordar o cenário político para as eleições de novembro de 2022 nos Estados Unidos e como isso traz à tona algumas questões de fundo, algumas questões mais abrangentes. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor Rafael Iores, da Universidade de Denver e integrante da equipe de pesquisadores do INCT. O Rafael gentilmente aceitou participar mais uma vez do nosso programa e, é claro, isso nos deixa muito felizes, viu, Rafael? O presidente Biden está às voltas com esse implacável calendário eleitoral, né, em que ele enfrenta sua primeira eleição de meio de mandato. E nesse ano, não apenas a tendência histórica diz que o Partido Democrata tende a se sair mal, como há, de fato, alguns fatores aí complicadores. Né? Então, vamos começar a fazer uma tentativa de avaliação sobre o governo Biden, destacando alguns aspectos de pelo menos 4 questões que o Biden prometeu priorizar ao assumir o poder e como, então, ele teria se saído, né, nessas questões. Eu queria que você me ajudasse nisso. Ele elegeu como prioridade em seu governo, primeiro, combater a pandemia. Não tinha como fugir dessa, né? Segundo, reconstruir a economia, que estava muito mal, justamente em razão da pandemia. Terceiro, combater o racismo, que era um problema, então uma crise social se instalou no país, então ele precisava resolver isso. E quatro, abordar a questão das mudanças climáticas, e isso daí era uma questão muito cara, né? Então, começando pela questão da pandemia, eu destacaria o modo como o presidente Biden operou diante desse problemão. Eu me refiro às regras de curto prazo que ele usou, que, na verdade, permitem que os presidentes ignorem os obstáculos regulatórios demorados, aqueles processos demorados do Congresso. Né? Nesse caso, a justificativa seria por necessidade de ações rápidas, né? Legítimas, inclusive. E aí, o que a gente vê? Que os tribunais rejeitaram a autoridade de Biden, né? E aí, especificamente, os juízes que foram nomeados por Trump. Né? Eles derrubaram algumas dessas regras, né? Aí eu destacaria a interrupção temporária das ações de despejo, né, de moradia, a exigência de vacina, né, de comprovação de vacina, ou de teste, né, mostrar testes negativos, né, em relação à Covid-19, e aquele mandato, aquela obrigatoriedade de uso de máscara nos transportes públicos, né, acho que nos trens especificamente, depois você me corrija aí se eu estou falando bobagem. E os juízes disseram que as agências federais não possuem autoridade para redigir esses regulamentos e que o Congresso não tinha dado nenhuma permissão para elas. Eu entendo que esses resultados não apenas foram complicadores na gestão do Biden, como podem emitir aí um sinal de redução no poder que os presidentes têm diante de crises futuras. Eu queria que você me responder se isso faz sentido, se é por aí mesmo, se isso, né, no futuro aí, uma outra pandemia, enfim, ou qualquer outra catástrofe, né, quer dizer, como é que ficam os presidentes tendo que tomar decisões muito rapidamente, né? Eu queria que você comentasse isso daí. Bom, falando aqui de Denver mais uma vez, é um prazer estar junto aqui com essa série de conversas aí do INEU, esse organismo tão importante, né, que ajuda a pensar essas questões tão decisivas, eu acho, né, não só para o futuro dos Estados Unidos, como em grande parte para o futuro do mundo que a gente vive, mundo em transição que a gente vive nos dias de hoje. Bom, é interessante a maneira como você elencou aí, elencou esses 4 temas
porque eu diria que, para ter um pouco mais de contexto, né? Tem tantas coisas aí na sua, na sua pergunta. É, eu diria, por que que é interessante essa maneira como você colocou? Porque eu diria que as duas primeiros temas, ou seja, a pandemia e a economia, é, foram decisivos para a própria eleição do Biden, porque conseguiram trazer um eleitorado mais do centro e até talvez conservador, né, que se frustrou com a eleição ou seja, com a maneira como o Trump estava, né, administrando a questão da pandemia, fundamentalmente aí o impacto que isso teve na economia. E as outras duas questões, a questão mais do racismo e a questão climática, seriam temas mais caros a setores mais progressistas da sociedade, né, do Partido Democrata e da sociedade em geral, e que aglutinando elas, né, quer dizer, criou essa coalizão que permitiu a eleição do Biden. Mas, de novo, a questão da economia e a maneira desastrosa com que Trump lidou com a questão da pandemia foram decisivas, acho, para a própria eleição do Biden, porque, de novo, trouxeram, né, um eleitorado mais de centro, mais moderado, e talvez até um eleitorado um pouco republicano frustrado com o Trump, né? O país continua muito dividido, né? Questões aí que a gente tem analisado já há um tempo, algumas coisas mais estruturais, que inclusive apontei algumas publicações aí do INEU recentes que saíram, né? Ou seja, o país está profundamente dividido. Acho que essa divisão, essa polarização política de uma maneira mais estrutural, mais, digamos assim, sociológica, né, é algo que tem ocorrido em sociedades ao redor do mundo, né? Nós tivemos agora recentemente a eleição na França, também mostrou um país bastante dividido. Eu acho que a próxima eleição agora no Brasil, né, está mostrando que é um país dividido também. Então isso também se expressa aqui nos Estados Unidos, eu diria até de uma maneira muito profunda e muito estrutural, inclusive ligado a esses temas aí né, que a gente vai conversar hoje. Então, o Biden chegou mais ou menos ao poder com um mandato muito grande, né, para lidar, especialmente com esses dois primeiros temas, com a questão da pandemia e com a questão da economia. Houve a maior crise, a maior depressão desde a Grande Depressão, né, que ocorreu aí no ano de 2020, uma queda brutal da economia norte-americana, né, e embora já estava se recuperando, isso inspirou muito, claro, uma mobilização para criar uma mudança, para achar um outro candidato, né? De novo, aqui a gente sabe muito bem, os Estados Unidos têm o maior número, né, de pessoas que foram vítimas da Covid. Então, claro, embora o eleitorado aguerrido ao Trump continue muito forte, eu diria que mais ou menos 40% da sociedade ainda estaria pronta para eleger o próprio Trump, talvez, e certamente um republicano, aí chegaríamos até quase perto de 50%, né? Ou seja, um país que está muito fragmentado. Claro que, de alguma maneira, foi decisivo, né? Esse grupo ainda mais conservador que estava buscando uma nova opção por causa do desastre da questão da Covid nos Estados Unidos. E Biden chegou, então, com esse mandato, com essa legitimidade, né, das urnas para fazer coisas mais ambiciosas. E como é que se coloca essa questão, então, que aí traz-nos para o que aconteceu nos últimos, 2 anos, né? 2 anos do governo Biden, ou 1 ano e meio, né? A gente se aproximando aqui nas eleições de meio de mandato. Toda vez que um partido, especialmente, eu diria, dos democratas, né, mais à esquerda, tenta fazer uma agenda muito ambiciosa e tenta andar muito rapidamente, enfrenta grandes desafios. Né? Eu acho que é importante sempre citar que a sociedade norte-americana, em geral, eu a descreveria como uma sociedade muito moderada, se não conservadora, né? Do ponto de vista cultural, sociológico, né? Então, e que preza, e que cujas instituições políticas prezam muito por um caminho de moderação, um caminho de reformismo, né? A própria lógica eleitoral, essa coisa de ter uma eleição no meio do mandato presidencial, essa coisa que eles se vangloriam muito, né? E que, em grande parte, ao longo da história, desempenhou um papel importante, mas também apresenta seus limites com essa questão dos checks and balances, né? Essas questões dos poderes que tem que se balancear, né? É uma cultura e uma cultura política, uma institucionalidade política que preza sempre pela moderação e por um canal reformista, um canal gradual de mudanças. Então, essas coisas mais ambiciosas que Biden quis fazer, eu acrescentaria um outro ponto aos quais você levantou, que é essa questão que ele tentou passar uma regra cuja legislação, de certa maneira, existia para permitir isso, que era que empresas com mais de 100 empregados pudessem exigir, né, a vacina contra o Covid para poder trabalhar. Essa é uma das primeiras principais questões que a Suprema Corte, muito conservador na sua atual composição, né, impediu. A questão das máscaras em avião e tal é uma questão que estaria mais, né? Poderia se fazer o caso legal que o governo federal teria como exercer esse mandato. É uma questão mais de receio pela reação da sociedade contra isso, já cansada, né? Extenuada com a questão das máscaras na sociedade e tal. Então, isso é um ponto. Quer dizer, houve esse limite da Suprema Corte muito conservadora, inclusive em outras áreas, né? Tem apresentado limites fortes a uma agenda mais progressista na sociedade como um todo, apresentou essas limitações. E
E aí, além disso, eu diria que também houve uma certa exaustão, né, enfim, de lidar com essa pandemia que continua, inclusive, né? E aí um certo receio eles chamam aqui de overplay your hand, né, de ser excessivo, de fazer demais. E aí muitos lugares, por exemplo, aqui o nosso governador no Colorado, que é muito moderado, é democrata, mas é muito moderado, muito conservador, ele se recusa a ter um mandato estadual. Poderia tentar ter o caso legal para fazer um mandato estadual de máscaras, agora que as escolas vão retornar, e sempre se delega aos distritos escolares, se delega às cidades. Ou seja, o governo federal delegou para os governadores delegando para os distritos locais. Existe também essa cultura muito local, muito de administração local das coisas, para bem ou para mal. Né? Você pode fazer o caso de que em muitos casos é bom, num caso a pandemia é questionável, né? Se de fato é isso. Né? Eu entendo que o governador aqui tem sido muito, porque é muito moderado, muito receoso a exigir alguma coisa no nível estadual e jogando isso para os distritos escolares. Então, um pouco incerto, na verdade. Né? Em resumo, o que tem ocorrido é uma coisa meio opcional, né? Que aconteceu já no final do ano letivo passado. Né? A maioria das escolas estavam deixando isso para os pais, né, decidirem em relação aos seus filhos. E é um pouco a situação que a gente se encontra hoje. Interessantemente, os números estavam um pouco mais altos em geral na nação, aqui no país, embora seja muito regional, né? Os números, um país imenso, né? Os números são muito regionais. Em junho estavam mais altos ao redor e tem estado mais ou menos de níveis administráveis, comparados, por exemplo, com a Europa. Então, agora, a tendência é que esses números da pandemia, né, do Covid, tendam a subir, né, à medida que o outono, que o frio se aproxime. E é importante lembrar, uma das questões estruturais é que os níveis de vacinação nos Estados Unidos são muito baixos para o país como um todo. Né? São mais baixos que o Brasil, são mais baixos que, eu imagino, todos os países da Europa, né? E muitos países do mundo, porque tem essa resistência, né, sociológica, cultural aí da base republicana de se vacinar, né? Evidentemente que essa coisa toda de negar a ciência que o Trump disseminou muito forte é uma coisa muito disseminada na sociedade. Então, com esses números baixos de vacinação, com essa variante hoje em dia que é a mais comum de ser encontrada, que é uma versão da Omicron, uma variante da Omicron, né? Ou seja, ela é muito transmissível, mas não é tão letal, né? Digamos assim. Então, as coisas mais ou menos estão se administrando não pelos mandatos legais que o Biden gostaria de colocar, mas mais ou menos né, por uma maneira meio inercial, as coisas estão sob controle. Mas, digamos, uma nova variante mais grave, com essa parcela importante da população, isso também é muito regional. Alguns estados têm uma vacinação mais alta que outros e tal, né? Mas, em geral, como país, a vacinação é abaixo do que deveria ser, né, para uma administração melhor. Agora, mesmo países que têm vacinação mais alta, por exemplo, França, Alemanha, estão enfrentando números muito ruins. E, again, de novo, da transmissão, né? Não da letalidade. Mas é algo que está em andamento. Como a questão política está ainda em andamento, a questão da pandemia também está em andamento. É uma coisa que a gente vai ter que acompanhar. Mas, de fato, existiram esses limites e que expressam isso, né? Essa cultura moderada, esse tradicionalismo legal, essa questão das instituições que se modulam e se regulam e, né, de uma maneira mais conjuntural, a Suprema Corte atual na sua composição muito conservadora, que vai continuar a ser um impedimento muito forte para outras agendas, né, dos setores progressistas da sociedade nos próximos anos. Muito bem, é verdade, né? Interessante esse negócio, né? De irem passando, né? Delegando de esfera para esfera, né? Então, você citou um exemplo muito aí importante, que é do Colorado, né? Realmente é um governo que tem ali, ele precisa, que se ele quer manter né, o capital político dele, ele precisa agir de acordo com o que predomina, né? Nessa sociedade aí, nesse estado em particular, né? E aí isso realmente acaba passando para frente, quer dizer, passando a responsabilidade para o outro e até, né, quer dizer, é o último do dominó, da cadeia, né, que vai ter que assumir toda essa carga. E aí você tem uma doença que fica se espalhando e que nunca parece que vai ter fim, né? Mas enfim. Bom, esse era um ponto. E aí eu já gostaria de ir, então, para nossa segunda questão aqui, né, que a gente elencou, que aí eu acho que ela é muito cara ao governo Biden, né? E para mim é o maior complicador para os democratas nessas eleições legislativas de fato, né? Que é a economia, né? Reconstruir a economia e enfim, no nosso programa anterior, no programa que eu gravei anteriormente, eu conversei aqui com um dos nossos pesquisadores sobre as sanções econômicas contra a Rússia e o quanto que isso complicou o cenário mundial.
né? Mas não foi só, né, o Mundial, e isso quer dizer que os Estados Unidos incluso, né? Então não ficaram fora, eles não ficaram fora desses problemões aí que se instalaram, né? Para o desespero dos governos, de um modo geral, a inflação subiu a patamares aí bem alarmantes no mundo rico, né? Inclusive, a gente fala de inflação no Brasil, a gente conhece bem essa realidade, mas enfim, os países ricos não, né? Mas aí eu peguei uns dados aqui, né? Que em junho a taxa de inflação dos Estados Unidos atingiu 9,1% no cálculo ano a ano, né? Então, assim, ao longo de calculando um ano. E, e esse índice, né, esse patamar é o maior dos últimos 40 anos. Depois, se você tiver esse dado, aí você pode confirmar aqui para a gente, né? E também as pesquisas mostram que a maioria dos indivíduos naquele país acha que as políticas do Biden prejudicaram a economia, né? Agora, isso é um tipo de percepção que chama muita atenção. Eu fiquei muito prestando muita atenção nisso, porque eu falei, gente, mas como assim? O que está acontecendo, né? Então, por que ver? A gente falou aqui também em outros programas que em fevereiro de 2020, então 2 meses e meio, né, atrás, mais ou menos, foi o último mês de uma expansão econômica que vinha vindo lá desde 2009, né? Desde a crise lá, depois da crise financeira, né, 2007 e 2008. E em fevereiro de 2020, os Estados Unidos estavam com níveis taxas de desemprego, né? Praticamente economia em pleno emprego, né? E taxas de juros extremamente baixas. Então, né? Aquela coisa, aquele paraíso, né? Para os investidores investir na economia real, vamos dizer assim, né? E a inflação estava, vamos chamar de, no modo desligado, né? Ela estava ali bem escondidinha debaixo da mesa, né? Não aparecia para nenhum economista, né? Mas aí veio a pandemia. E aí, como lembra um professor aí da Universidade de Rutgers, né, University, que é aí em New Jersey, o professor James Hughes, ele fala que os Estados Unidos teve um belo encontro aí, né, que sem precedentes, de condições econômicas muito favoráveis, muito positivas, mas que aí foram atropeladas aí por essa pandemia que chegou, né? E só que aí a gente viu que em abril de 2020, muito rapidamente, a situação começou de novo a mudar. E ali começava a se registrar o fim técnico, né? Vamos falar tecnicamente, né? Dessa grande contração que ficou. Então, durou pouquíssimo tempo ali, de qualquer forma, né? E aí começa um novo ciclo de expansão. Então, o que a gente tem? Em pouco mais de 2 anos, né? 2 anos e 4 meses por aí, o país recuperou cerca de 98% dos empregos perdidos durante o período de contração. Ou seja, recuperou tudo, né? Voltou tudo o que era lá quando estava naquelas condições muito favoráveis. E, e em junho também registrou-se que a taxa de desemprego, então, era 3,6%, também, que é um índice assim, invejável, né? E que é perto do nível mais baixo em 50 anos, né, do país, né? Então, os Estados Unidos vivem uma situação muito invejável, né? Que é aquela coisa da super oferta de emprego, né? E é difícil de acreditar mesmo. Você fala isso, ninguém acredita, né? Principalmente para quem vive aqui no Brasil, mais uma vez falando aqui do nosso país, com todos os nossos problemas aqui enfrentados ano a ano. Eu vi que assim, ele coloca umas pesquisas que colocam que tem quase 2 vagas sendo oferecidas para cada desempregado no mercado, né? Que o cara pode escolher, né? Então, veja que situação. E, além disso, o nível de poupança das famílias está acima do nível que foi registrado em fevereiro de 2020, lá quando a pandemia, né? Antes da pandemia se instalar mesmo. E assim como o nível de endividamento das famílias também está muito baixo. E é claro, tudo bem, está registrado que isso se deve muito em função daqueles cheques federais de alívio, né, que foram aí distribuídos para os trabalhadores. Eles receberam aí durante a pandemia e o período de crise econômica. Bom, mas aí, com toda essa situação de pleno emprego, né, de super oferta de trabalho e de poupança,
que não é muito comum aí nos Estados Unidos, depois você me corrige, né? Mas assim, tem um nível de poupança maior do que o que era registrado lá na fase de expansão antes da pandemia. Mas, paradoxalmente, predomina uma grande insatisfação entre os consumidores nos Estados Unidos. É, que também é uma coisa que não se via, pelo menos aí desde a década de 1950, que não havia esse mau humor entre as famílias, né, com relação à situação econômica. E aí, para o desespero do governo Biden, os consumidores estão dizendo que essa é a pior economia de todos os tempos mesmo, né? E aí, conforme o professor Hughes faz uma anotação, ele diz que há uma situação de fato preocupante, porque, em primeiro lugar, é óbvio, né? A gente vem acompanhando aqui a crise, o galão da gasolina custando $5, né? Acima de, quer dizer, virou um problemão, né? Para todo mundo que tem carro, todo mundo que mora aí no subúrbio e tal, enfim. É uma sociedade aqui muito movida, né, a transporte particular, né, terrestre. E rodoviário, que eu quero dizer, né? Isso que eu quero dizer. E um aumento tremendo em relação, né, a um ano atrás. Então, eles conseguem enxergar essa diferença, né? E à medida que o PIB cai, o que de fato tem acontecido, né? Aconteceu aí nessa primeira metade de 2022, essa preocupação tende a aumentar. Isso pode ser o início de um ciclo que irá terminar em recessão, ele está prevendo, né? As análises que ele tem acompanhado também. E a insegurança do consumidor, que aí então desencadearia cortes no consumo, que aí, por sua vez, desencadearia a desaceleração econômica e, por fim, a recessão. Então, vai chegar uma recessão. E a previsão do professor Hughes é que no dia da eleição o país vai estar em recessão. E se, pelo menos tecnicamente, não estiver em recessão, ele diz que vai parecer que tem uma recessão e é isso que importa, né? Então, a percepção, as ideias importam, né? Então, Rafael, eu te pergunto se a percepção negativa do eleitor, ou seja, esse problema da desconfiança em relação ao futuro, né, na questão econômica, ela de fato, ela é um problema para os democratas, na mesma proporção que pode favorecer os republicanos? O que você acha disso? Qual é a leitura que você faz aí, vivendo aí, né, sendo, além de um estudioso, um cidadão aí hoje norte-americano? O que você me diz disso e quanto que isso impacta as eleições para os democratas agora aí nessas eleições de meio de mandato? Pois então, eu acho que você colocou bem. Eu acho que é o grande problema, né? O Biden, em alguns pronunciamentos aqui recentemente, no início do verão aqui, ou seja, em abril, maio, junho, chegou a externalizar a sua frustração em relação a isso. Mas como? Nós estamos em níveis recordes de desemprego e vocês não gostam de mim, né? Em síntese. Como assim? Né? Os níveis de desemprego são mais baixos do que aqueles que estavam antes da pandemia, né? Ainda no governo Trump, que é fevereiro de 2020. Então, só que ao mesmo tempo você tem uma inflação de quase 10% anualizada. E aí, tipo assim, né? Não é justo, mas é o que é. Não é justo do ponto de vista que as pessoas nunca estão em níveis históricos de emprego. Digamos assim, a pessoa que está procurando emprego hoje em dia, né? Está numa situação super confortável de ter a possibilidade de barganhar salário, barganhar o tal, pelo menos ter mais oferta de emprego do que antes. E muitas pessoas têm feito essa realocação de emprego. Agora, muitas vezes, inclusive, por exemplo, os aumentos salariais, que também são mais altos do que desde muito tempo, já décadas que não houve um aumento salarial de 3, 4, 5, 6, 7%, não consegue alcançar a inflação. Então, as pessoas veem isso, quer dizer, uma possibilidade que eu tenho para me realocar, uma possibilidade que eu tenho para negociar um aumento, mas mesmo assim a inflação vai erodir isso. E uma inflação de 10% nos Estados Unidos, como você colocou, recorde de 40 anos, é muito diferente de pensar em 10% no Brasil, como a gente sabe, né? A gente meio que aceitou isso, né? Normalizou essa situação. E aqui não, né? Isso é uma coisa assim, né? Muito, muito impactante. Além disso, não é só a inflação. Em algumas áreas, no lugar, a inflação é muito mais alta que isso. Na área imobiliária, né? Você teve um aumento de quem tem uma casa está muito feliz, que a sua casa vale o dobro do que valia 2 anos atrás. Mas e quem quer comprar uma casa? Os aluguéis aumentaram muito mais do que isso nos últimos 2 anos, 40%.
carros novos e carros usados, hoje em dia valem no dobro que valiam, né, para comprar do que há 2 anos atrás. Então, não é só 10%. 10% é mais ou menos a cesta básica, digamos assim, né? Então, é muito mais alto que isso. Além disso, essa questão de que agora as pessoas conseguiram até ter algumas reservas, inclusive com esses pacotes de ajuda dos últimos anos, ou porque não puderam viajar, não puderam comprar coisa nos últimos 2 anos, e agora estão loucas para fazer isso. Ou tem a percepção de que mudou de emprego, aumentou o salário em 5%, 3%, e quer comprar o carro novo e está muito mais caro do que deveria estar, né? Nessa lógica de que aumentei 10% do meu salário, né? O carro aumentou 10%, 20%, não 100% em alguns carros. Né? E também os carros não estão acessíveis, não só pelo preço, como não são disponíveis. Você tem que entrar numa lista de espera para comprar um carro. Você procura uma casa, né, em várias grandes cidades do país, você não acha. Não é só que elas estão o dobro do que estavam, como você não acha. Existe um leilão em cima de casas para comprar. Então, existe uma frustração muito grande com isso. Lembremos, é uma sociedade extremamente baseada no consumo, do ponto de vista econômico e do ponto de vista cultural. Né? É uma coisa que eu tenho pensado nos últimos anos aí, com o trumpismo e todo esse aspecto da atomização, como é que fala isso em português? Quer dizer, você colocar muito grande, né? Atomização não é a palavra, você dinamitar demais essa questão das questões culturais, que é uma questão que os republicanos têm feito há 50 anos, né? Mas o trumpismo acelerou isso, né? Acelerou ganhar a eleição basicamente no medo a questão racial, no medo né, que os negros iam tomar os subúrbios, no medo do imigrante, quer dizer, isso se exacerbou ainda mais. Então, eu tenho pensado isso muito nos últimos anos, né? Se ainda é a questão da economia. Lembramos da eleição do Bill Clinton em 92, quando o seu chefe de campanha, o James Carlyle, disse: é a economia, estúpido. É a economia que vai decidir a eleição. Bom, a economia em 92 estava em recessão, e de fato foi a economia. Parecia, né, nos últimos 10, 5, 4 anos com o trumpismo, que o eleitorado americano não se movia mais tanto pela economia. Bom, hoje eu me retifico em condições normais de economia. Quando a economia está, e ela está numa situação muito única, muito sui generis hoje, né, de que em vários índices está muito bem, em outros índices está muito mal, alguns falam não só em recessão, mas em estagflação, ou seja, uma situação que você vai ter um decréscimo econômico com inflação alta, né? Que é uma situação muito difícil de lidar, porque os recursos das agências que têm que lidar com isso, o Federal Reserve, aqui, o Banco Central e outros, são muito limitados para lidar com isso. Né? E vocês têm aspectos de estagflação, fundamentalmente a questão do petróleo, né? O preço do petróleo e a disponibilidade de alimentos no níveis globais hoje em dia, né? A questão lá da Ucrânia, que produz 40% dos cereais do mundo. Então, tem questões estruturais que estão muito além da mão de mesmo um governo forte como o governo norte-americano de lidar com isso. Além disso, eu acho que essa questão da inflação já vinha se construindo antes da guerra da Ucrânia. Né? A invasão da Rússia na Ucrânia, que foi em fevereiro. Já estava acontecendo no final do ano passado. Por essas questões, você tinha uma demanda reprimida de 2 anos de consumo, né? E com as cadeias de produção, especialmente baseadas na China, muito impactadas, né? Também pela maneira como eles lidaram com a pandemia e não conseguiu suprir, né, a demanda que foi absurda, né? Porque estava reprimida por muito tempo. Então, você já tinha questões estruturais, além da questão da guerra, que se exacerbou essas questões estruturais, questões domésticas, essa questão de que as pessoas estão loucas para viajar, para consumir, para comprar, né? Com a percepção de que desemprego baixo, eu posso ter a possibilidade de um emprego novo e tal, mas aí eu consigo um emprego novo em outra cidade, chego lá e não consigo comprar uma casa. O aluguel está exorbitantemente alto. Então, isso tudo para dizer o seguinte, então, existe uma legítima frustração muito, muito ampla na sociedade americana de que o governo Biden, que é o que está de plantão, é responsável, ou é responsável pela sua incapacidade de lidar com isso, mas também é uma frustração com os republicanos, no sentido que eles também não têm muita alternativa, né? Quem não é republicano. O eleitorado republicano é muito fiel, né? Então, para eles não importa. Mas, digamos assim, o eleitorado médio, o dito independente, né? Fica nessa situação. Bom, mas a agenda republicana, que sempre é muito baseada em alguns pontos, né, a dívida, né, a dívida do governo, essas questões, mas eles estão com certas limitações, como criticar o governo Biden e apresentar uma proposta, porque de fato estamos lidando com questões estruturais muito amplas. Bom, em síntese, tudo indica que para a eleição isso vai ser de fato uma dificuldade, né, dos democratas na eleição. E vamos ver como é que isso, né, acabaram de aprovar um pacote agora de ajuda e tal, limitado, né? Eu estava lendo os detalhes do pacote esse fim de semana. Eu não sei, achei um pouco limitado no seu impacto imediato de que poderá ter na economia, no sentido de desmobilizar a questão da inflação e a questão do custo de vida na eleição agora.
É um pacote importante, claro, mas não, é muito difícil saber que a eleição vai ser daqui a 3 meses, ou seja, é muito difícil saber o impacto vai ser tão rápido assim, até porque umas medidas do pacote vão entrar em 24, em 26, né? Isso se os republicanos não tomarem o governo e puderem mudar isso também, né? Ou seja, é muito difícil. Os democratas estão muito celebrando isso e faz parte do jogo político, mas enfim, é uma coisa a ser vista. Eu acho que é o grande dificuldade que os democratas vão ter na eleição. Mas lembremos, a eleição, especialmente que essa é uma eleição puramente congressual, é muito local, né? É muito local, é sempre local, é tudo distrital aqui. Na Câmara, né? Então, vão ter outros pontos aí, né? Ou seja, em alguns lugares chaves, eles vão agregar essa questão do custo de vida, da frustração com o custo de vida, aumento do custo de vida, outras questões aí da base, né? Que os republicanos têm feito isso muito bem, culturais, né? Essas questões que eles conseguem ativar muito bem em momentos chaves de eleição. Vários candidatos agora que foram escolhidos pelo Partido Republicano nas últimas primárias, né, são bem trumpistas, são bem dessa base, né, mais de radicalização à direita, né, e fundamentalmente em temas muito, eles chamam aqui de temas culturais, são esses temas não econômicos, né, racismo, currículo da escola, o aborto, questões religiosas, né, e a Suprema Corte validando muito essas posições, né, permitindo agora que os técnicos, né, dos esportes nas escolas pode rezar, né, que é uma coisa em escola pública, né, se quiser rezar junto com com os jogadores pode rezar, evidentemente acabou com né, tirou a capacidade do governo federal de estabelecer uma lei nacional para o aborto, né, não eliminou o aborto, mas impediu que o governo federal tivesse esse mandato. Em grande parte, de uma maneira geral, do ponto de vista leigo, eu não sou, evidentemente, um jurista, mas na minha percepção, grande parte do que a Suprema Corte decide aqui ao longo da sua história são essas questões entre o poder do governo federal e o poder dos governos estaduais, que faz parte da história política, né, legal e institucional dos Estados Unidos, né, desde a sua criação. São estados independentes que se criaram a União, né, se criaram uma federação de estados, que chama-se os Estados Unidos. Então, grande parte do que a Suprema Corte está sempre discutindo é isso, né, o poder do governo federal em relação ao poder dos governos estaduais. E isso varia muitas vezes, né? Mas em geral, especialmente dos anos 60 para cá, muitas vezes as posições de federalizar, né, ou seja, de dar mandato ao governo federal, tendem a ser o meio de avançar agendas progressistas. E, portanto, as composições mais conservadoras da Suprema Corte tendem a reverter isso para os estados. Isso, na verdade, aconteceu já lá no New Deal, mas fundamentalmente dos anos 60 para cá, com os direitos civis, né, o aborto dos anos 70, muito isso. Então, era de se esperar que a Suprema Corte hoje em dia era uma composição muito conservadora, e muito, muito conservadora, não só em níveis tradicionais, mas conservadora militante mesmo, né? Ao entrar nessas questões mais que eles chamam aqui de culturais, ia, né, reverter muito desses mandatos para os estados. O que acontece é você criar esse retalho, essa coxa de retalhos de estados, que é o que existe hoje, por exemplo, em relação ao aborto e em outras áreas. Né? Muitos estados republicanos vão passar cada vez mais restrições e reverter agendas mais progressistas, e estados mais progressistas, Califórnia, Colorado, Nova York, né, Nova Inglaterra, Massachusetts, tal, vão avançar agendas mais progressistas, o que, na minha visão meio, enfim, estrutural aqui a longo prazo, é um problema sério para o país, né? Essas divisões se aprofundam. De fato, você toca nisso, né? Os juízes que o Trump nomeou, eles mostraram a que vieram, né? A que vieram. Eles estão sendo muito fiéis, né? Estão seguindo muito bem a recomendação, né? Vão pagando, dando uma contrapartida aí muito valiosa para os trumpistas, né? De um modo geral. E nesse caso do aborto é uma decisão que afeta principalmente aí as mulheres, né? Então é um retrocesso. Muito bem, Rafael, obrigada. E, pessoal, nós vamos por aqui encerrando essa primeira parte da apresentação sobre o cenário político para as eleições legislativas de novembro de 2022 nos Estados Unidos. E eu agradeço ao Rafael Iores mais uma vez, que está aqui com a gente, né? Que sempre se mostra muito disposto a apresentar sua compreensão sobre as políticas doméstica e externa dos Estados Unidos, né? Isso é uma contribuição muito valiosa. E eu agradeço a todos vocês que nos acompanham aqui no canal. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado desse conteúdo e, por favor, expressem isso deixando um like lá para a gente. E nós vamos então continuar a conversa com o nosso querido Rafael Iores aqui sobre esse tema. Então, fique ligado, não deixe de assistir a gente, tá? Temos mais um vídeo aí a seguir, tá bom?